Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição, o programa Deficiência em Moçambique. Encontre aqui o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição, vamos à província de Gaza, concretamente na cidade de Xai-Xai, onde os munícipes não conhecem o decreto 53/2008 sobre acessibilidade para pessoas com deficiência físico-motora. Acompanhe a reportagem concedida pela Rádio Comunitária de Xai-Xai. Deficiência em Moçambique. A nossa reportagem saiu às ruas para conversar com alguns munícipes desta urbe sobre este decreto que visa proteger e defender os direitos das pessoas com deficiência. Provaram não conhecer este instrumento. Já ouviu falar do decreto 53/2008? Não, por acaso é a primeira vez que ouço isso. Já ouviu falar do decreto 53/2008? Não. Não ouvi falar disso. Entretanto, apesar de alguns desconhecerem este decreto, há quem tem o conhecimento da existência de um dispositivo que defende e protege as pessoas com deficiência. Não, nunca ouvi falar. Mas eu sei que existe, de fato, uma lei que visa esse assunto, né? De acessibilidade às pessoas com deficiência nas instituições públicas, até porque orienta para fazer rampas, para poderem ter acesso igualitário como fosse qualquer outra pessoa. Então isso ali, pelo menos sei que isso existe, mas o número de decretos já não me lembrava. Por sua vez, Sara Carlos, membro da Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, ACAMO, que adquiriu a deficiência visual em 2003, fez saber que, embora se verifique algumas ações por parte do governo no que diz respeito à colocação das rampas, corrimãos, remoção das barreiras arquitetônicas nas instituições públicas, a acessibilidade continua sendo um grande desafio. Bem, há sinais notórios do governo em relação à acessibilidade, mas sentimos nós, pessoas com deficiência visual em particular, que ainda falta muito. Há decretos, há leis, há muitos artigos que falam sobre o acesso, mas na prática nós sentimos que há muita coisa que ainda está em falta, que no nosso ver é a questão da fiscalização dessa acessibilidade. Aqui na nossa cidade de Xai-Xai, por exemplo, já há algumas rampas nas escolas, nas instituições públicas, mas que muitas delas não obedecem àquele padrão esperado. São rampas que, em vez de facilitar, criam dificuldades em nós acedermos. Por essa via, pensamos que ainda há muito trabalho a ser feito e nós, como a nossa missão é, de alguma maneira, coadjuvar o governo naquilo que são as leis existentes em função da pessoa com deficiência, estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Chamando a atenção, de alguma maneira, às autoridades do governo que a questão da acessibilidade é fundamental para as pessoas com deficiência, porque afinal de contas, para nós nos fazermos às escolas, aos hospitais, até a outras instituições, precisamos que o acesso seja favorável para permitir que a gente aceda a esses locais. Enquanto isso, Mateus Cristiano, delegado do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência na província de Gaza, FAMOD, também reconhece alguns esforços do governo, tendo apelado às instituições responsáveis a continuarem empenhadas na divulgação e implementação do decreto 53/2008 para que seja reconhecido. Nós sentimos que o governo está
preocupado a partir do momento em que aprova algumas políticas que possam, de certa forma, remover estas barreiras que estão no setor privado e no setor governamental. E só para ilustrar, temos o Decreto 53/2008, que define claramente o que as instituições públicas devem ser no que concerne às barreiras lá previstas e que essas dificultam a acessibilidade das pessoas com deficiência. O apelo que deixamos quando falamos da questão da implementação do acesso às instituições públicas e privadas é que, através da Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, é um instrumento que ajuda-nos bastante para percebermos que o momento atual que estamos a passar é um momento de inclusão. E um momento de inclusão significa direitos para todos. E esses direitos para todos, é preciso que a pessoa com deficiência tenha acesso às instituições públicas e privadas para poder satisfazer as necessidades que ela tem rumo ao desenvolvimento. Entrevistado sobre a questão de acessibilidade das pessoas com deficiência na cidade de Xai-Xai, Emílio Xavier, presidente do município, afirma que na edificação de novas infraestruturas está programada a colocação de rampas no sentido de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. Esta reclamação é justa. Nos novos edifícios, nós temos estado a recomendar a inclusão de rampas para a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência, mas temos que ter em conta que os edifícios históricos são antigos, foram feitos numa perspectiva arquitetônica completamente diferente das preocupações atuais com o deficiente. Então, nesses casos, temos que encontrar alternativas que muitas das vezes não são fáceis de reinventar para permitir essa acessibilidade. Mas nos novos edifícios é mesmo obrigatório, nos edifícios públicos, garantirmos a acessibilidade da pessoa deficiente. Muito obrigado, colegas da Rádio Comunitária de Xai-Xai, pela reportagem sobre a acessibilidade naquele município. Esperamos que os governantes tomem mais cautela em relação a esta situação. Ainda na cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, vamos acompanhar a reportagem da história de Isaac Matussi, um músico com deficiência visual. Com esta arte, ele sustenta a sua família. Acompanhe a reportagem, de novo cedida pela Rádio Comunitária de Xai-Xai. Falando da nossa reportagem, Isaac Matussi, cantor com deficiência visual, residente em Xai-Xai, diz que canta e encanta as pessoas na companhia da sua guitarra no mercado central desta urbe, em troca de valores monetários a fim de ganhar o sustento da sua família desde 1969, com apoio de um empreendedor chamado Lassa. Fika laha se ni nga kuma munghano wa ku a nga ni nyika viola ya kahle ya unje yo se ni chaya ku a swi tiva ku se na chaya mpela chaya ku fika laha u ta humelela mulungu un'we loyi ni nga mi chula vito la Lazaro loyi ni chule mulungu loyi a nga ni tisa lowu leswi hi sa Saint Nove a suka xirindzeni ka Mayengelani. Se mulungu loyi a hambata na mina hi sexta-feira ni segunda-feira loko a ta teka mapapila ya makliyenti laha ekuriyo. Se a fika ni veka laha ni ta chana ku badina a ni teka hi movha na hi muka. Se laha a ku ni perikupasawu ni nga hali na yo mina. Loko mulungu luya a nga ha ni teki se ni nga ha ti ni ta chaya la ni wu pimisa ndlela yin'wana ya ku faneke a vulavula ni makwenu wa mina loyi ni tlhetamaka yena a likola a ni na wa ku a tirha laha tatlu lulu leswaku i prani ta tshama ni chaya prani ta hlengeleta mali ya ku teka nsati. Matussi nasceu em Xirindzene, no posto administrativo de Chikumbani, distrito de Limpopo, e abraçou a carreira musical que hoje é o seu ganha-pão na companhia do seu irmão, que depois abandonou a área com o objetivo de procurar melhores condições de vida. Ta ku chaya a wu tlanga ni mfana wa mina
tlanga hi swibavhana leswitsongo swa swibanyana leswiya chaya swoho ku fika laha hi nga kuma a xibavhana lexiya xa ku tshama a mafurha lawa ya zintu lawa hi chaya então a mfana wa mina a swi tshikile sa a famba a ya mintirhweni. De referir que Isaac Matus adquiriu a deficiência visual com 3 meses de vida, onde os seus pais tentaram sem sucesso obter a cura. Deficiência em Moçambique. Mais uma vez, muito obrigado aos colegas da Rádio Comunitária de Xai-Xai pela linda reportagem junto pela inclusão da pessoa com deficiência. O estimado ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Também pode seguir-nos para tal, só tem que escrever Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Se tiver alguma notícia ou história de superação sobre pessoas com deficiência, pode partilhar, mas para tal, manda-nos um áudio ou mensagem no nosso WhatsApp com o seu nome completo e onde nos escreve para o número 8774 18 094. Use o mesmo número para nos dar feedback sobre o programa, sobretudo o que gostaria de ouvir reportado. Estamos nos momentos finais do programa Deficiência em Moçambique. Esteve na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.